o guia completo sobre CFDs. O que são e como é que funcionam? Olá, se não me conhece, o meu nome é Gonçalo Malheiro e sou educador financeiro certificado e invisto há mais de 5 anos e hoje vamos falar sobre uma classe de ativos onde surgem imensas dúvidas, os CFDs. E neste vídeo vou explicar tudo o que precisas de saber sobre este ativo. O que é, como é que funciona, os riscos envolvidos, vantagens e desvantagens e, claro, se fazem ou não sentido para ti. Mas lembra-te, este conteúdo é só e apenas para fins de entretenimento, não representando qualquer tipo de aconselhamento financeiro, recomendação de investimento ou recomendação de estratégia de investimento. Deves fazer sempre a tua própria análise e tomar as tuas próprias decisões. E dito isto, vamos ao que interessa e o que são afinal CFDs. CFD significa Contract for Difference ou, em português, Contrato por Diferença. E para não entrar em imensos detalhes, basicamente, um CFD é um produto que permite que nós ganhemos dinheiro tanto com a subida como com a descida de um determinado ativo. Geralmente nós vemos a sigla CFD quando queremos comprar uma determinada ação e em muitos casos aparece a ação normal em cima e por baixo a ação em CFD. E o que temos de ter em consideração é que os CFDs são considerados derivados, tal como as opções, os futuros, os swaps, etc. O que significa que nós não estamos a comprar o ativo em si, mas estamos sim a ganhar dinheiro com a oscilação que ocorra no preço desse ativo. Ou seja, quando nós compramos um CFD, quando investimos através de um CFD, nós não estamos a comprar o ativo subjacente, o ativo inerente àquele CFD. Por exemplo, se comprarmos um CFD de uma ação da Tesla, nós não estamos a comprar a ação da Tesla efetivamente, mas sim um contrato que nos vai fazer ganhar ou perder dinheiro consoante o preço da ação da Tesla. Estes contratos são muito utilizados porque permitem-nos investir em ações, índices, forex, commodities, criptomoedas, entre outros tipos de ativos, sem termos de deter efetivamente aquele ativo. Em vez disso, em vez de comprarmos efetivamente o ativo, vamos estabelecer um contrato onde vamos ganhar dinheiro com a diferença entre o preço do ativo atualmente e o preço do ativo quando fecharmos a posição. Por exemplo, entramos num contrato CFD em long, ou seja, entramos em buy, compramos um CFD de uma ação da Tesla a $300. Se a ação subir para os 400, nós ganhamos ali 100 euros. Mas se entrarmos short, ou seja, se vendermos um ativo em CFD e a ação subir, nós vamos perder dinheiro. Vamos perder, neste caso, a diferença entre o preço do ativo no momento em que compramos ou vendemos aquele CFD até à altura em que vendemos, em que fechamos a nossa posição. Daí ser chamado contrato por diferença. E agora, como é que funcionam os CFDs? Tal como eu expliquei anteriormente, o funcionamento é relativamente simples. Por que é que eu digo isto? Basicamente, se acreditamos que o preço de um determinado ativo vai subir, mas não queremos comprar o ativo efetivamente, compramos um CFD e se o preço daquele ativo subir, o CFD vai também subir e nós vamos ganhar dinheiro com isso. Se nós acharmos que o preço de um determinado ativo vai descer, nós, em vez de comprar o CFD, vendemos o CFD. O preço daquele ativo, se cair, o CFD também vai cair e nós vamos ganhar dinheiro com o short. Mas o inverso também acontece, ou seja, nós achamos que o preço de uma determinada ação vai subir. Nós compramos um CFD, a ação acaba por cair, nós vamos perder dinheiro. E, se acharmos que a ação vai cair e nós comprarmos um CFD, também vamos perder dinheiro. Mas agora, conseguimos complicar um pouco e vamos falar aqui de alavancagem e de margem. E a alavancagem é um dos conceitos mais importantes quando falamos de CFDs. Porque pode ser tanto uma vantagem como um risco muito grande. E porquê? Porque a alavancagem permite que nós controlemos uma posição maior do que aquela que nós efetivamente temos. Ou seja, imaginem que uma determinada corretora nos permite ter uma alavancagem de 1 para 10. O que é que isso significa? Significa que por cada euro que nós tivermos na nossa conta, nós podemos movimentar 10 euros. Se tivermos 1000 euros na nossa conta, podemos movimentar 10.000 euros. Se tivermos 100 euros na nossa conta, podemos movimentar 1000 euros, etc. Mas aquele capital inicial, os 100 euros, 1000 euros, o que for, que nos permite movimentar 10 vezes mais capital, é chamado de margem mínima. Ou seja, nós temos de ter na nossa conta aquele capital para conseguirmos movimentar o equivalente a 10 vezes aquele capital. Nós não podemos ter na nossa conta 50 euros e querer movimentar 10.000 euros se a alavancagem máxima é de 1 para 10. Ou seja, neste exemplo que eu dei, terá sempre de ser um rácio de 1 para 10, sendo que nós não podemos movimentar 100.000 euros com 100 euros na nossa conta. As corretoras hoje em dia oferecem vários níveis de alavancagem, de 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 50, há vários exemplos. E porquê é que isto pode ser tanto uma vantagem como um risco? Porque a alavancagem
multiplica por 10, neste caso, neste exemplo que eu dei, multiplica por 10 tanto os nossos lucros como os nossos prejuízos. Porque imagina que nós compramos um CFD de 100 euros, mas nós podemos movimentar 1000 euros. Ou seja, vamos comprar 10 contratos, certo? Aquela determinada ação, aquele determinado ativo vai subir 10%, certo? Ou seja, o contrato CFD, cada contrato vai subir dos 100 para os 110 euros. Mas nós, como temos 10 contratos, nós vamos ganhar 100 euros. Vamos conseguir duplicar o nosso investimento com uma movimentação de apenas 10%. Mas o oposto também acontece. Se por alguma razão aquele ativo cair 10%, não te esqueças que nós estamos multiplicados por 10 e por isso vamos perder todo o nosso capital. Em vez de perdermos apenas 10%, vamos perder 100% do nosso dinheiro. Ou seja, é tanto uma vantagem como um risco. E é depois aqui, nestes casos, onde nós podemos chegar a perder a totalidade do nosso dinheiro, é que existe uma coisa chamada de margin call, onde basicamente, imaginem que uma determinada posição que tu tenhas está a cair 95%. A corretora vai falar contigo e vai te dizer, olha, ou depositas mais dinheiro ou nós vamos ter de fechar a tua posição, porque é possível que nós percamos mais do que o capital que nós investimos, ok? Se as corretoras não fizessem este trabalho, nós podíamos perder mais capital do que o que investimos inicialmente. Mas as corretoras vêm ter connosco e dizem-nos, olha, ou investes mais dinheiro ou depositas mais dinheiro ou nós vamos ter de fechar a tua posição para que tu não deposites 100 e depois percas 150, porque vais ficar-nos a dever 50 euros. Ou seja, caso nós não depositemos mais dinheiro, a nossa posição é logo fechada e nós, no limite, iremos perder a totalidade do nosso capital. Por isso, a gestão de risco quando falamos de CFDs é essencial, porque sim, podemos duplicar o nosso investimento com muita facilidade, mas também podemos perder a totalidade do nosso investimento com muita facilidade. Pronto, para resumir, a alavancagem basicamente multiplica o nosso capital, permite-nos movimentar mais capital do que nós temos inicialmente. Depois temos a margem necessária para abrir determinadas posições. Por exemplo, nós se quisermos abrir uma posição de 1000 euros, 10 contratos de 100 euros, são 1000 euros, para abrirmos essa posição temos de ter no mínimo 10% depositado, ou seja, 100 euros. Isto no caso de uma alavancagem de 1 para 10. Mas outro ponto também devemos ter em consideração é a margem de manutenção, que é o valor mínimo que temos de ter depositado na nossa conta para evitar que a nossa posição seja fechada automaticamente, a chamada margin call. Porque se o saldo da nossa conta cair abaixo de um determinado nível, tal como eu expliquei anteriormente, a corretora fecha automaticamente a posição para limitar as nossas perdas e para que não percamos mais dinheiro do que aquele que depositamos. Agora vamos falar aqui um pouco da gestão de risco e de ordens de proteção, ou ordens limite. Porque devido ao efeito multiplicador da alavancagem, nós podemos ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro. E por isso, uma boa gestão de risco é fundamental para que consigamos ser o mais bem-sucedidos possível neste mercado. E daí vêm as ordens limite e a primeira que eu vou falar é o stop loss. E uma ordem de stop loss é, tal como o nome indica, limitar a perda. E esta ordem basicamente fecha automaticamente a nossa posição quando o preço de um determinado CFD ou ativo ultrapassa esse nível. Vou explicar melhor. Imagina que compras uma ação da Tesla a $300 e dizes que se o preço cair para os $250, tu queres vender logo a tua ação independentemente de qualquer coisa. O que é que tu vais fazer? Vais meter um stop loss nos 250 euros. Ou seja, mesmo que tu não estejas atento ao mercado, se o preço da Tesla atingir esse preço, os 250 euros ou $250, a tua posição vai ser automaticamente fechada sem que tenhas de ser tu a fazê-lo manualmente. E isso vai impedir que tu percas mais dinheiro do que aquele que estás disposto a perder. Se só estás disposto a perder $50, metes um stop loss naquele nível, onde já sabes que abaixo daquele nível estás seguro e não vais perder mais do que aquele capital. E o oposto também existe, que é o chamado take profit, que basicamente é uma ordem limite que serve para retirar lucros. Imagina que compras um CFD a 100 euros e queres ganhar 20 euros naquele CFD. Colocas o teu take profit nos 120, ou seja, se o preço subir dos 100 para os 120, a tua posição é fechada automaticamente e tu não tens de estar constantemente em cima do mercado à espera que o preço alcance aquele nível. Assim que alcançar, a posição é fechada automaticamente e não tens de o fazer tu manualmente. E como não há nada que sejam só coisas boas, agora vamos falar um pouco de alguns custos, algumas taxas e alguns riscos que estão inerentes aos CFDs. E em termos de custos, o principal custo é o spread, que é o chamado custo invisível. Porquê? Porque o spread nada mais é do que a diferença entre o bid e o ask. A diferença entre o preço de compra de um determinado ativo e o preço de venda de um determinado ativo. Quando vês, por exemplo, uma ação da Tesla que tem um preço de compra de
$300 e tem um preço de venda de $299, ou seja, temos um spread de $1. E essa é uma forma das corretoras ganharem dinheiro com os seus clientes quando têm, por exemplo, 0% de comissões. Ou seja, não pagamos comissões nenhumas a transacionar, mas temos este spread, que é uma forma que as corretoras têm de ganhar dinheiro. Outra taxa relevante e que temos de ter em consideração é a taxa overnight. E basicamente é a taxa que nos é cobrada quando mantemos uma posição de um dia para o outro. E esta taxa pode afetar muito a tua rentabilidade, especialmente em posições que são para o médio ou longo prazo, porque são vários dias onde tens sempre de pagar uma taxa overnight. Se tiveres uma posição durante uma semana, são 7 dias a pagar essa taxa, durante um mês, 30 ou 31 dias a pagar essa taxa, etc. E por isso é muito importante que tenhas essa taxa overnight incluída na tua rentabilidade quando vais calcular quanto é que ganhaste ou planeias ganhar num determinado investimento. Para além destas duas taxas que eu falei, existem muitas outras, mas o ideal é que tu vás pesquisar e ver a tabela de taxas e de comissões de cada corretora, porque cada corretora vai ter as suas percentagens, os seus spreads e as suas taxas que podem ou não ser cobradas. Por isso o ideal é quando fores escolher a tua corretora para investir em CFDs, se o fizeres, que vais ver a sua tabela de preços. Falando agora de alguns riscos que é importante que tenhamos em consideração, em primeiro lugar, o risco de alavancagem. Por tal como vimos antes, a alavancagem multiplica tanto ganhos como perdas e por isso é muito importante que a vejamos não só como uma oportunidade para fazer mais dinheiro, mas também como um risco de perdermos mais dinheiro do que aquilo que estamos à espera. Porque tal como também referi anteriormente, nós podemos efetivamente perder todo o capital que nós investimos e por isso é um risco que devemos ter em consideração. Em segundo lugar, o risco de liquidez, que nada mais é do que o risco de não conseguirmos fechar a nossa posição quando queremos. Se costuma acontecer imenso, pela minha experiência não, mas também sempre investi em ativos bastante líquidos. Mas, por exemplo, se formos comprar CFDs de uma microcap do Cazaquistão, ou seja, uma empresa bastante pequena de uma economia emergente. Esse tipo de empresas e de mercados têm muito menos liquidez do que, por exemplo, o mercado americano. E, mais uma vez, nunca me aconteceu a mim pessoalmente, mas pode acontecer o facto de não conseguires vender a tua posição quando quiseres. Bem, agora que tiramos estes dois riscos da frente, vamos entender para quem é que faz sentido investir ou não em CFDs. E geralmente os CFDs dizem-se ser um tipo de ativos mais indicados para investidores com alguma experiência, que compreendem efetivamente os riscos associados a esta classe de ativos e que têm também uma boa gestão de risco. Para além disso, a possibilidade de lucrar tanto com a subida como com a queda de determinados ativos ou mercados e adicionando a questão da alavancagem, torna os CFDs muito interessantes para investidores mais ativos e que gostam até de fazer trading. No entanto, e devido ao seu risco muito elevado, não costumam ser classes de ativos muito recomendadas para investidores iniciantes ou até para quem procura investimentos mais para o longo prazo. Para esses casos, opções como ações individuais ou ETFs acabam por ser uma melhor escolha e por serem mais adequadas. De notar também que, quando queremos investir em CFDs, temos de ter em atenção também o nosso perfil de investidor, porque utilizar CFDs e investir em CFDs de forma geral para o investidor de retalho é especulação e, por exemplo, um investidor que seja conservador, que invista em obrigações, PPRs, etc., não faz muito sentido ir especular com CFDs. Certo? Ou seja, quando vamos decidir se faz sentido para nós ou não investir em CFDs, temos de ter também em consideração o nosso perfil de investidor. Bem, de forma resumida, os CFDs podem ser uma boa opção para nos expormos a determinados ativos, sendo que a utilização da alavancagem aumenta consideravelmente tanto o potencial de retorno como o potencial de perdas. Por isso é muito importante que compreendas bem como é que os CFDs funcionam e que apliques uma boa gestão de risco para que não percas todo o teu capital de uma só vez. E agora quero saber aquilo que tu fazes e a tua opinião. Já investes em CFDs? Já investiste? Já pensaste em investir? Se sim, o que é que tu achas ou quais foram as tuas experiências em investir em CFDs? Diz-me nos comentários. E bem, chegamos ao final do vídeo. Se gostaste, não te esqueças de clicar no botão do gosto. Se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que eu coloco um vídeo novo. Vais ter na descrição os links para as minhas redes sociais todas, juntamente com a minha comunidade do WhatsApp, onde já contamos com mais de 500 membros e onde podes ter um contacto mais direto comigo, onde consigo responder muito mais rapidamente a qualquer dúvida que tu tenhas. E bem, por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado, desejar-te uns bons investimentos e vemo-nos no próximo vídeo.